por que falar de saúde mental nas redes sociais? Por que que a gente deveria falar sobre isso? Sim. Nossa, eu vou responder isso da forma como surgiu para mim a resposta na minha cabeça. Uhum, Porque quando eu comecei falando nas redes sociais, foi assim, meio que no início da pandemia, uhum, que isso mudou muito a minha rotina, ah, por causa que a residência ficou, inclusive o laboratório lá da UFMG foi montado dentro da psiquiatria, então a gente ficou desalojado, assim, literalmente, para fazer a Coronavac. uhum, Ah, enfim, então mudou muito, e aí eu tive uma quantidade de tempo livre, né, quando me atingiu assim, e aí eu passei a ler muitas coisas e correlacionar muitas coisas na minha cabeça, e aí eu pensei assim, eu preciso colocar isso aqui em algum lugar. E aí um dia eu uhum, defini assim, foi um dia eu defini, eu lembro, eu tava conversando com minha irmã no telefone, eu vou começar a fazer o conteúdo, e fui fazer. Nessa época, isso era uma questão assim, que eu acho que ainda hoje que é, como é que eu vou me posicionar para quando eu me formar, quando eu começar a atuar, eu ter possibilidade de trabalhar com consultório e tal. Então, assim, para mim tem esses dois lados inicialmente, que é eu vou colocar essas coisas que eu estou pensando aqui, essas uhum, conversas que eu quero ter aqui, e também vou me posicionar como uma futura psiquiatra. E aí, enquanto eu fui fazendo esse conteúdo, que eu fui percebendo, assim, fui me dando conta, assim, foi uma coisa que foi chegando para mim como uma nuvem, do tipo, as pessoas não têm noção do que é o funcionamento básico, assim, aham, da mente, de como que elas funcionam, de como que as coisas que acontecem com elas afetam a forma como elas se sentem, o que que elas vão fazer, o comportamento, como que elas podem fazer para melhorar isso, não no sentido, assim, de receitas fáceis, mas é justamente o contrário. Eu acho que quando eu estou falando lá no Instagram, eu estou tentando me responder, sabe, as perguntas que eu me faço. uhum, E aí é importante que faça sentido, porque eu esteja falando com as pessoas, né, e não para as pessoas. E aí, nisso que eu acho que a resposta ela vai desembocar, né, em que as pessoas são carentes de informação, de boa informação, e boa informação faz diferença, especialmente quando a gente está falando de saúde mental. Tudo que a gente traz lá, não tudo, muito do que eu trago lá, que você uhum, traz também, poderia estar mais impresso na cultura, sabe? Minimamente. uhum, Talvez a gente tenha uhum. menos epidemia de transtorno mental. E eu acho tão legal quando tu fala isso, porque eu me lembro de um vídeo teu que tu postou, acho que é um Reels de algum tempo atrás, de como ler a mente de uma pessoa. E daí tu falou, perguntando o que que ela tá pensando. E por mais óbvio que para nós, por exemplo, a gente trabalha com isso todo dia, então querendo ou não é algo que faz muito sentido. Mas se a gente for dar dois passos para trás, com amigos, com pessoas da família, como isso não é algo tão claro e como a Uhum. gente precisa falar sobre esse óbvio, que depressão é uma doença, que Aham. ansiedade, transtornos de ansiedade são doenças. E Uhum. como essas questões que tu traz são tão importantes. Porque, Uhum. de novo, até fazendo de novo buscando do que tu falou, não são receitas fáceis. Uhum. Eu penso que falar sobre saúde mental é quase para o MasterChef. Tu tá Uhum. pegando tu tá pegando ingredientes que às vezes as pessoas não gostam, Uhum. ingredientes difíceis e tentando deixar eles de uma maneira mais palatável para Uhum. quem está escutando. E daí eu te pergunto, qual é esse processo assim até criativo que tu faz de pegar esse ingrediente que ele é difícil, ele tem essa visão mais espessa, mais robusta e talvez que afasta as pessoas. E como é que Uhum. tu faz para ficar dessa maneira que tu faz e daí realmente te elogiando mesmo, porque eu acho que fica muito palatável. Acho que para as Uhum. pessoas fica muito fácil de entender. Como é Uhum. que é esse processo para ti? Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é que, assim, antes eu acertava, tipo, 100%. Aí, agora que o perfil cresceu mais, aí já começa a não ser tão possível, sabe? De acertar exatamente na música para todo mundo. Quando eu vejo algumas respostas lá, eu percebo que foi assim, esse conteúdo não caiu bem para essa pessoa, eu imagino que é porque para ela era isso aqui, não era exatamente isso aqui Uhum, que eu coloquei. Mas, de todo modo, eu percebo, assim, que, na verdade, a gente até estuda isso, sabe? Que eu fui fazendo de uma forma muito intuitiva, mas hoje a gente tenta reforçar isso, no sentido de que se o conteúdo ele começa acolhendo a pessoa, sabe, validando uhum, o que ela sente para depois dar uma dica, se ele começa respondendo verdadeiramente a uma curiosidade, isso eu li recentemente num livro de debate que eu estava lendo, que é o seguinte: se você
se você supre a curiosidade da pessoa, ela se torna como se fosse uma coautora da sua ideia. Então, se você está realmente procurando responder o que a pessoa quer saber, aquilo vai, a resposta é satisfatória, sabe? Então, tem essa densidade, essa profundidade que a gente tenta imprimir em vários tipos de conteúdos que fazem a mensagem atravessar melhor, sabe? Uhum. Não, eu acho que faz muito sentido, né? E Uhum, quando eu te escuto falar, a minha cabeça ela vai muito para um lugar de pegar uma situação que ela é difícil e conseguir transmitir isso para as outras pessoas. E daí tu fala, antes eu acertava 100%. E eu uhum, acho que e tu não acertar 100%, eu acho que isso mostra também a dimensão do conteúdo. uhum, Porque, e daí podem não gostar e não tem problema. Eu me lembro de um Reels que eu vi do Bruno, os sócios do podcast, os sócios. E ele uhum, fala que na medida que tu vai aumentando o escopo onde tu vai chegando, né? Onde, quando são 5 pessoas, 10 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000, 100.000, 1 milhão, a probabilidade das pessoas não gostarem é natural. é, E tá tudo bem, aham, mas eu fico pensando no impacto que isso que tem nas pessoas que realmente faz sentido, né? E são as uhum, pessoas que normalmente ficam.